Olá, meu caro assinante do canal no YouTube, prazer estar aqui com você. Nesse vídeo eu vou falar, com base na minha experiência profissional na área de consultoria de planejamento estratégico, quais são os 4 erros que uma empresa deve evitar ao conduzir um processo de planejamento estratégico. São 4 erros básicos, mas que fazem toda a diferença na geração ou não de resultados após a implementação, a realização de um planejamento estratégico. Tem uma estatística inicial que você vai acompanhar comigo agora no slide que eu sempre apresento e toda vida que eu apresento isso aí durante um trabalho, uma oficina de planejamento, sempre me causa muito espanto. E é uma estatística, inclusive, que vem da revista Fortune, a revista que, inclusive, considera as principais empresas no mundo, as maiores empresas no mundo e que traz, inclusive, os resultados relativos a planejamento estratégico. Então, acompanhe comigo no slide. De acordo com a revista Fortune, olha só que coisa absurda, né? 10% apenas, ou menos de 10% das estratégias formuladas são executadas eficazmente. Olha, cá para nós, vamos arredondar essa conta, 10%, tá? Ou seja, uma em cada 10 estratégias que são planejadas pela empresa, apenas uma é executada. É um número extremamente baixo. Se você considerar que as empresas investem bastante dinheiro, bastante tempo, colocando executivos, às vezes no hotel, alugando espaço, né, pagando diária, viagem, etc., para fazer um trabalho de planejamento, contratando consultoria a peso de ouro, então você imagina o investimento que é feito para se fazer um planejamento nessas empresas. E, para no final, apenas uma em cada 10 estratégias ser executada. Isso é algo extremamente estarrecedor. Mas a pergunta que não quer calar, que é exatamente o assunto, o tema desse nosso vídeo. Afinal, quais são então os 4 erros básicos que as empresas em geral cometem durante o planejamento estratégico ou mesmo após o planejamento estratégico, tá bom? Eu vou comentar então cada um desses erros, a começar pelo primeiro, acompanhe comigo no slide. O primeiro erro básico que você pode acompanhar é que apenas 5% do nível operacional entende o planejamento estratégico, sabe exatamente aquilo, traduzindo, né, aquilo que foi planejado, como é que isso vai repercutir na sua prática, no seu dia a dia. 5%. Você imaginar uma empresa média ou grande, enfim, então, a cada, sei lá, 100 empregados, apenas 5 conhecem o planejamento estratégico, sabe do que é que se trata e o que é que isso vai interferir na sua vida no dia a dia operacional. Isso é muito baixo. Sem dúvida alguma, quando eu ou você não conhecemos algo, fica difícil de se comprometer. Da mesma forma com o planejamento. Então, um erro básico é não envolver as pessoas, não envolver a organização, mobilizar a organização na elaboração do planejamento. É importantíssimo que na metodologia, de alguma forma, você envolva as pessoas para que elas se sintam parte do planejamento. É claro que isso não significa colocar todo mundo no auditório ou fechar a empresa, né, durante uma semana para fazer. Não, há metodologias para se fazer isso. O fato é que as pessoas precisam entender o que é o planejamento estratégico e principalmente participar dele. Na hora que eu entendo, na hora que eu participo, eu elevo o meu nível de engajamento e de comprometimento. Com isso, eu já reduzo a chance desse erro comprometer a efetividade e a eficácia do planejamento estratégico. Então, erro número 1 a ser evitado, primeiro, né? De cara, fazer com que realmente as pessoas se envolvam e participem do planejamento estratégico na sua organização. Fazer com que elas não participem é o primeiro erro, tá bom? Vamos para o segundo? Vamos lá. Acompanha comigo no slide, então. Então, o segundo erro, grosseiro talvez, aí, um dos mais também impressionantes, você pode acompanhar comigo no slide, diz o seguinte, que 85% dos executivos gastam menos de 1 hora do mês discutindo temas estratégicos. Ora, cá para nós. Vamos arredondar de novo, vamos imaginar que os executivos da empresa, diretores, gerentes, enfim, gastam 1 hora do mês. Considerando que o mês tem aí 22 vezes 8 horas, dá aproximadamente 160 a 170 horas. Apenas uma é utilizada pelos gestores, pelos executivos, para discutir planejamento. É muito pouco. Uma das razões pelas quais o gestor ganha mais, eu já comentei isso inclusive num outro vídeo aqui no canal também no YouTube, é que um gestor é pago para discutir, para pensar a estratégia. Ora, se ele é pago para isso e ele não está fazendo isso, onde é que ele está fazendo então? Muito provavelmente está mergulhado em questões operacionais. Essa é a realidade que eu tenho encontrado no dia a dia das empresas. O gestor está mergulhado no operacional e esquecendo de cuidar do planejamento estratégico, de discutir estratégia com a sua equipe.
tá? Então, segundo erro gravíssimo aí, um duplo erro, porque é de planejamento e de papel de liderança ao mesmo tempo, tá? Então, erro grave é não discutir com a equipe ou não tratar do planejamento estratégico durante um mês, acompanhar, fazer de fato a governança, como a gente costuma utilizar o termo, né? Governança corporativa, que nada mais é o acompanhamento das metas, dos indicadores, dos objetivos, discutir o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, criar um modelo de gestão para que isso seja efetivado, tá? Então esse é o segundo erro. Primeiro, não envolver a equipe, ou seja, fazer com que a equipe infelizmente não compreenda o planejamento. E o segundo erro é não discutir as estratégias ao longo do mês, ao longo do período que está transcorrendo o planejamento estratégico na prática, tá bom? Terceiro erro agora, acompanhe comigo no slide. Recursos, 60% das empresas pesquisadas não vinculam orçamento com estratégia. Ora, como é que você vai tirar uma estratégia do papel se você não dimensionou, afinal, quanto é que vai custar a execução dessa estratégia? Será que a gente tem orçamento para poder executar as estratégias que a gente acabou de planejar? Pode parecer algo até trivial, mas infelizmente é a mesma coisa que você relacionar 100 ações, 100 estratégias, mas não dizer quanto é que isso vai custar e de onde é que vem a fonte financiadora interna, qual é o orçamento. Sabe quem tem orçamento para isso? Tá? Então é a mesma coisa que eu ou você fazer um planejamento pessoal, colocar, não, nesse ano eu vou fazer uma viagem para, sei lá, para a Europa, depois eu vou para os Estados Unidos, tá tudo bem bacana, mas vem cá, e eu tenho dinheiro para isso? Será que eu vou ter como fazer isso aí, conciliar com outras contas a pagar, digamos assim? Então, erro grave. Isso aí na gestão pública é até menor. Esse erro, por incrível que pareça, as empresas privadas cometem mais do que nas empresas públicas, porque na empresa pública não tem como você se comprometer a fazer algo se realmente não tiver orçamento. O orçamento é olhado com muito mais clareza, com muito mais frequência, inclusive, do que nas empresas privadas, tá? Então, mas é um erro grave, é um terceiro erro que faz com que as empresas não executem eficazmente as suas estratégias, tá? Não vincular estratégia com o orçamento da empresa. E por fim, quarto erro é que faz com que as empresas não coloquem em prática, não levem para frente as suas estratégias. Se acompanha comigo no slide, então, mais de 75% das empresas não vinculam qualquer tipo de incentivo ou remuneração em relação às estratégias. Então, você imagina o seguinte, se eu como funcionário não compreendo o que é o planejamento estratégico de cara e mesmo que eu compreenda, batendo meta, me esforçando para alcançar os objetivos da empresa, nada acontece na minha vida de bom também. Ou seja, eu contribuí para a empresa, mas eu não tive uma contrapartida, algum tipo de retorno, algum tipo de incentivo, seja ele financeiro ou não, tá? E aí deixando bem claro isso, que não necessariamente você tem que ter uma PLR, alguma coisa nesse sentido, uma participação nos lucros e resultados, ou algum bônus, enfim, claro que se tiver ótimo, tá? E isso tem que estar dimensionado, inclusive, também no orçamento, tá? Mas independente disso, né, o mínimo do reconhecimento, de repente alguma parceria com algum fornecedor para que se possa dar algum tipo de premiação, enfim. Então não pode se finalizar um planejamento estratégico, bater meta, alcançar objetivo, sem que isso tenha alguma repercussão na vida do colaborador, na vida do funcionário. Então, ele precisa, no mínimo, ter algum tipo de incentivo, algum tipo de remuneração para que, no ano seguinte, ele se sinta novamente motivado, engajado a estar fazendo com que os próximos planejamentos sejam colocados em prática. Então, em linhas gerais, esses são os 4 erros básicos que fazem com que 90% das estratégias planejadas simplesmente não vão para frente. Tá? Então, esse é um cuidado que, ao trabalhar planejamento estratégico, como eu tenho feito como consultor organizacional, sempre tenho alertado as empresas para que a gente evite cair nessas 4 armadilhas, nesses 4 erros e, obviamente, muito pelo contrário, fazer com que as estratégias de fato planejadas sejam de fato executadas. É claro que isso é uma parte, a outra parte é a governança, que é o acompanhamento. Mas esses 4 erros têm a ver ainda com a fase de elaboração, com a primeira fase, que é a fase de construção do planejamento estratégico. Muito bem, então é isso. Esse vídeo tratou então dos 4 erros básicos do planejamento estratégico. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, dá um like aqui embaixo, deixa o seu comentário se realmente foi válido para você. E se você não se inscreveu ainda aqui no canal no YouTube, fica o convite para que você possa se inscrever. Espero então você no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até breve.